O autoconhecimento é fundamental para sermos melhores profissionais e melhores pessoas. No bate-papo de hoje, eu conversei com Gilca Ferreira, que é uma autoridade no assunto, e falamos sobre autoconhecimento, marketing pessoal, imagem, comunicação. Fique neste vídeo. Bom, pessoal, o café de hoje com uma convidada muito especial aqui, Gilca Ferreira, para falar um pouco sobre comportamento, pessoas, afinal de contas, tudo que nós fazemos em projetos, produtos, nas empresas, passam por pessoas. Então, Gilca, obrigado aí pelo seu tempo, né, por tomar esse café com inovação aqui com a gente. Mas antes de começar esse assunto, se apresenta para as pessoas, quem é você, de onde você veio. Muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Olá, pessoal. Obrigada a você, Felipe. É um prazer estar aqui. Bom, sou Gilca Ferreira, consultora de imagem e comportamento. Trabalho há 13 anos na área de imagem. E aí, com o tempo, trazendo algumas especializações para a área, eu percebi que queria trabalhar com o meu público de uma forma diferente. A imagem, ela fala tudo, comunica, mas ela começa por dentro, ela começa pelo autoconhecimento, ela começa pelas nossas forças de caráter, temperamento, personalidade, perfil comportamental. Então, é tudo isso que eu trago dentro da consultoria e da mentoria. A minha formação é em moda, tenho pós-graduação em neurociência, e tenho também agora, né, já pegando o canudo na mão em agosto, a psicologia aplicada, que é o que eu trago no meu trabalho, justamente para trabalhar essa questão mesmo comportamental, para trazer a imagem, o posicionamento e o comportamento mais assertivo, mais consistente e mais objetivo dentro das questões mesmo, como você falou, né, do human to human. Então, a autoimagem, que é como nós nos vemos, é o fator mais determinante em tudo isso. Então, por isso que eu trouxe para a consultoria de imagem, alterando e mudando todo esse projeto, essas questões, né? E visando também sempre, pelas minhas especializações, a sustentabilidade e o consumo consciente, né? Então, eu tenho dois trabalhos bem legais que são diferenciados e que me diferenciou nas redes sociais, né? Então, a minha força dentro do LinkedIn ali de autoridade é muito grande e eu tenho um trabalho que nenhum consultor de imagem faz no mercado, né? Então, eu trago essas questões mesmo para todos os pontos que a gente comunica ali, a nossa fala, a nossa postura, a nossa crença, a maneira com que nós nos portamos. Então, tudo isso é uma questão mesmo de mostrar o nosso melhor, mostrar quem nós somos e comunicar, tanto verbal como não verbal ou de forma escrita, o melhor de nós, né, para sermos realmente vistos, notados e lembrados da maneira correta, né, com códigos assertivos da nossa imagem, porque nós temos códigos, e esses códigos, eles transferem informações que muitas vezes podem ser mal interpretados por vieses, conscientes, inconscientes, efeito halos, entre outras coisas, que vem tudo da questão comportamental e vem da questão mental, né. Então, como eu estava te falando um pouquinho aí no nosso off, a imagem, ela fala, ela tudo comunica, e essa é a alegria que eu tenho. Eu amo fazer esse trabalho, amo ver a transformação das pessoas, e principalmente esse desenvolvimento pessoal que leva direto para a carreira, né? Independente se a pessoa está em transição de carreira, recolocação no mercado de trabalho, no empreendedorismo, ainda na fase de estudo, de desenvolvimento da vida, né, profissional, porque aí a gente quebra um pouco aqueles paradigmas da questão de imagem profissional e imagem pessoal. Não, gente, é uma imagem só, né? A gente também, eu trabalho muito essa questão trazendo esse boom da realidade de que a gente não pode construir duas imagens diferentes, né? Isso nem faz bem para o nosso mental, para o nosso físico, para o nosso espiritual, porque a gente tem que sair daquele mundo de antigamente onde você criava um personagem profissional e dentro da sua casa, dentro das suas relações interpessoais, você era outra pessoa, né? Então também eu trago muito isso dentro dessas questões. Não, muito legal, você falou algumas palavras, né, para quem trabalha aí com projetos e tal, que é fundamental, que são comunicação, pessoas, a maneira que você se expressa, verbal e não verbal, né? Inclusive, eu que trabalho muito com gestão de projetos, todo mundo sempre fala, né? O problema é a comunicação, né, o jeito que você fala e tal. Então, esse trabalho que você faz, imagino que ele ajuda isso também, né? A maneira com que você possa passar o seu conhecimento ou o que você precise. E eu queria te perguntar até, né, indo mais no detalhe,
Como que você vê a importância disso nos dias de hoje, né? Você já explicou um pouco, mas é tão importante quanto o conhecimento técnico, é mais importante, você vê aí que existe espaço para melhoria nas pessoas. Conta um pouco para a gente essa parte de comportamento, comunicação, como é que as pessoas podem, né, de certa forma, desenvolver isso. Então, sua pergunta é muito interessante, ela é muito recorrente para mim no LinkedIn, né? Então, o que acontece? Eu tenho vários posts onde eu trago ali pesquisas que foram aplicadas em relação a essa questão da imagem e da competência, né? Então, a gente primeiro tem que pensar em dois pontos. Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, que é no núcleo deles, onde eles trabalham junto até mesmo com os próprios profissionais de lá, como que eles conseguem trazer essas duas questões dentro do desenvolvimento humano e profissional. Então, o que acontece? Eles deixam bem claro ali que a imagem e as competências, elas devem andar juntas, é um casamento que tem que dar certo. É um casamento ali que você tem que trabalhar, que você tem que adaptar, que você tem que conhecer, para que os dois possam falar por você. Por quê? Nós, no nosso país, temos uma questão bem problemática em relação à imagem, porque algumas vezes ela é deturpada de uma forma muito fútil, e algumas vezes ela é totalmente ignorada, porque vem aquela prova do, eu sou, eu faço, eu aconteço, tá? Mas ninguém vai comprar algo se a imagem daquele produto ela não é bem representada. Você não vai num bom restaurante comer um bom prato se a imagem daquele prato não te causa um desejo, não mexe com o seu desejo, com o seu olhar, com a mente em si, né? Porque o que eu vejo é o que provoca em mim as reações do que eu quero ou do que eu não quero, do que me traz conforto, do que não me traz conforto. Então, é o que eu falo, o cérebro ele tem três fases muito importantes para a gente, que é o ver, o ouvir e o sentir. E essas questões, elas estão bem claras na nossa imagem. Eu preciso ter uma semelhança com o outro, eu preciso entender o que aquela harmonia ou a falta dela dentro da imagem daquela pessoa me traz. Então, a gente vê aí que tem várias pesquisas mostrando que vários profissionais enfrentam esse problema da aceitação da imagem, justamente porque eu tenho vários clientes, eu tenho até CEOs, e eu dou palestras em empresas, né, tá lá registrado no meu LinkedIn, onde chega um momento que o profissional, ele começa a ver que o negócio dá uma trincada ali e não anda. Por quê? A imagem, né? Então, a imagem, ela representa quem nós somos. Então, todas essas qualificações que nós temos, essas qualidades, ela tem que vir em dois pontos importantes: dualidade e credibilidade. É disso que se trata. Então, a dualidade é o quê? É a imagem. É exatamente aquilo que você está mostrando que você é. Na comunicação da cor, na comunicação da vestimenta, do asseio, da educação, da beleza de quê? Da harmonia, da beleza, daquela coisa de você olhar, e não estou falando de um padrão de beleza, não, mas aquela coisa de você olhar e você se sentir bem com aquela pessoa. Por quê? Porque tudo nela está comunicando pontos positivos, né? E é isso que a gente procura. Ninguém quer estar do lado de pessoas que têm uma imagem contrária, principalmente aos valores, né? Então, eu sempre brinco que existe dress code até na praia. Então, não adianta você fugir dessa realidade. Claro, você pode, é o que eu trago muito dentro do meu trabalho, você pode usar a sua autenticidade, a sua essência, caracterizando ali na sua imagem quem você é e adaptando isso ao ambiente. Por quê? Eu preciso ler o ambiente, isso é dualidade. E aí, a credibilidade vem com o quê? Com as minhas competências, com os meus valores, vem junto aí com as minhas crenças, com a minha fala, com o meu posicionamento, com o meu comportamento. Então, sem a dualidade e sem a credibilidade, você não chega a lugar nenhum. As portas são abertas até um certo ponto, e aí depois elas se fecham. Então, assim, até coaches mesmo que trabalham com alguns desenvolvimentos profissionais e pessoais, chega um momento que eles vêm até mim, porque eles entendem que começa o fluxo a descer, porque quando se lançam ali
Google Forms, entre outras plataformas, para buscar a informação ali do cliente, né, da satisfação do cliente, e eles colocam a imagem, ela corresponde, como que você... E aí eu recebo muito, eles falam, Gi, olha o que aconteceu aqui, eu pedi esse feedback para o cliente e tal, e olha o que o cliente tem falado para mim a respeito da imagem, a respeito do posicionamento, do comportamento. Então, assim, a maioria das pessoas que chegam para mim, ou elas já estão prontas para fazer essa transformação, porque elas têm essa autoconsciência, elas já viram que elas necessitam disso no novo ciclo de vida, ou justamente porque foram empurrados pelo lado profissional. Né? Então, assim, a gente tem que entender que imagem nós queremos passar, né? E ver se nós estamos dentro dessas qualificações que nós queremos ali trazer na comunicação da nossa imagem, do comportamento e do posicionamento. E são, assim, coisas muito sutis, até porque o que acontece? A minha autoimagem, ela vem da minha programação linguística, ela vem do meu comportamento, e trazendo aí a minha pós-graduação em neurociência, o nosso cérebro é comprovado também, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, Felipe, porque nós somos 95% programados, os nossos atos, tudo que envolve o nosso ser é inconsciente. Né, veio programado desde a infância, isso entra traumas, bloqueios, crenças limitantes, e que você traz na sua imagem, você traz na sua fala, você traz na sua escuta. Então, você está vivendo aquilo ali, e aí a imagem, o posicionamento e o comportamento entram ativamente em tudo isso, e isso pode te favorecer ou desfavorecer. Vai abrir ou fechar portas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e o ponto principal que eu trago em tudo isso, quem acompanha meu trabalho nas redes sociais sabe, eu bato muito, muito, muito no autoconhecimento. Você tem que entender o que está acontecendo de dentro para fora. Né? Porque muitas vezes, né, tantos clientes que a gente trabalha aí, que eu vejo, e na hora que a gente está conversando, está fazendo os exercícios, está fazendo todas as questões ali comportamentais, de perfil, né? Porque eu traço todo o perfil do cliente. Então, eu trago tudo ali. Força de caráter, qualidades, pontos de melhoria, temperamento, personalidade e o perfil central. Por quê? É o que nós somos. Então, temos que nos conhecer, a gente tem que entender como que isso funciona, como que a gente vai colocar isso ali, nessas questões que hoje é abrangente no relacionamento interpessoal, nas redes sociais, na apresentação do seu trabalho como profissional e como pessoa, né? Então, desde a imagem ao posicionamento, ao comportamento, você vai ser conhecido, notado, lembrado, visto por um lado positivo ou negativo. Então, depende muito de como que eu estou trazendo isso dentro da minha comunicação verbal, não verbal e escrita. Então, é isso que eu trabalho hoje. Não sei se eu consegui responder toda a sua pergunta e trazer tudo bem mais claro, mas é exatamente esse combo que eu estou te falando. Não, foi muito legal. Acho que uma visão geral de que não é só o comportamento, o negócio até da vestimenta, né, que você falou, que eu acho que é fundamental também, é para refletir, as pessoas pensarem. E uma coisa muito legal que eu achei aí quando você fala do autoconhecimento, né? Falávamos em off aqui de outros assuntos, e no final das contas ali tudo passa por se conhecer também, saber os nossos limites, outras coisas, né, que não conhecimento técnico, mas passa aí pelo lado, sei lá, espiritual, físico também. Então acho que é bem legal aí toda essa abordagem. Eu trouxe aqui uma pergunta, né, que assim, as pessoas sempre me fazem, e eu falei assim, bom, ninguém melhor do que a Juca para responder isso. Eu encontro muito com os alunos e tal, e falo assim, né, eles falam, pô, Felipe, legal essa sua história aí de que comunicação é importante em projetos, que eu tenho que saber falar em público, né, a minha imagem, é super legal isso aí. Eu sou um cara tímido pra caramba, assim, eu não sei nem por onde começar, então eu acho que esse negócio não é para mim, não. O que você falaria para esse meu aluno? Me ensina a responder essa pessoa aí. Então, aí a gente já identifica que ele tem crença limitante, né? E se isso é muito pesado para ele, aí isso já vem um bloqueio e vem de um trauma, né? Então, por exemplo, é por isso que eu trouxe a psicologia aplicada para o meu trabalho, porque com a psicologia aplicada, eu vou lá na raiz. Porque tem gente que só quer tratar do caule para as folhas, né? Para os ramos, para os galhos. Não funciona assim. Então, o que acontece? Aí, eu trago uma metodologia no meu trabalho
onde eu trago os As da imagem pessoal. Quais são eles? Autocuidado, autoestima, autovalorização, autoaceitação e o final de tudo, né? Autoconfiança. Sem esses As, você não consegue se desenvolver. O autocuidado, eu tenho um exercício que é muito engraçado, Felipe. São mais ou menos 30 minutos que o meu cliente, né, homem ou mulher, independente do gênero, trabalha ali, e eu já dou logo na primeira semana. E pensa como é difícil a grande maioria fazer. Porque as pessoas estão no automático. Elas querem determinadas coisas, mas elas não querem parar para olhar, planejar, corrigir e ter a autorresponsabilidade de exercer a meta. E nisso, traça-se todo um perfil e todo um trabalho voltado para um comportamento que a pessoa não conhece, ela não sabe. Porque se você não investir no autoconhecimento, fazer cursos, você não vai se conhecer, não tem como. Ontem eu estava conversando com uma amiga no trabalho dela, e aí juntou um monte de pessoal para a gente conversar e tal, né? Aí eu brinquei, eu falei, gente, eu estou dando uma palestra coletiva de graça, né? Brincando. Que a gente estava falando justamente de comportamento e psicologia. E aí ela falou para mim, né, Gi, tem como a gente ter consciência disso e conseguir vencer essas dificuldades sozinhos? Não, impossível. Porque você não sabe nem de onde é que está vindo o problema, nem exatamente qual é a razão. Então, eu sempre falo, se você vai lá nos porquês, você entende as razões. Fica mais fácil para você trabalhar, para você entender quais são os seus gatilhos emocionais, quais são os seus sabotadores, quais são os seus traumas. Então, por exemplo, esse rapaz que chegou para você, ele alimenta um sabotador aí enorme para ele. E aí ele já comprou ideia e decide que não é para ele. Então, dificilmente, até porque hoje, uma conversa é uma oratória. Você precisa desenvolver isso com um cliente, com um colega, com um professor, como ele fez com você. Você precisa disso para a sua vida. Então, você precisa entender de onde é que está vindo essa questão. Eu até fiz, quem quiser me acompanhar no LinkedIn, eu tenho muitos artigos comportamentais, e eu fiz um que, tipo, ele bombou muito, eu recebi muita pergunta, e algumas pessoas vieram atrás da mentoria, por quê? Na verdade, foram dois, né? Três. A sua vulnerabilidade pode ser a sua maior força, você tem que descobrir isso, tá? Vulnerabilidade não é um problema, não é a pior coisa, e não tem problema nenhum você deixar que as pessoas vejam isso, né? Isso é ser humano. E o outro que eu coloquei é não compre a crença limitante dos outros. Por quê? Porque tem pessoas também que, provavelmente esse rapaz que te procurou, assim, eu vou botar aí, sem exagero, 70% de que também ele comprou essa crença limitante que deram para ele. Olha, eu acho que você não é legal nisso, eu acho que você deve fazer outra coisa, olha, entendeu? Vem no acho. Então o outro nem te conhece e ele já acha alguma coisa e você compra aquilo ali como verdade. Né? E o outro, o último que eu fiz agora é o que eu falei, né? Quando te precificarem, mostra o teu valor. Só que se você quiser mostrar o seu valor, você tem que conhecer quais são. Se você não quer comprar com esse limitante dos outros, você tem que saber quais são as suas. Né? E é aquela outra coisa que eu disse, para você constituir, deixar ali de uma forma assertiva e consistente a sua dualidade e credibilidade, e nós vivemos disso na vida, né, para o encontro, para o namoro, para o casamento, para o trabalho, para ter a sua relação com o vizinho, com o colega de trabalho, enfim, tudo na vida envolve a dualidade e credibilidade. E é o que eu te falo, uma simples conversa hoje, ela pode virar assim uma oratória, né, de realmente você se expressar dentro da imagem, de novo, posicionamento e comportamento. Então a gente tem que ler o ambiente, depois de se ler, depois de se entender, a gente tem que ler o ambiente onde a gente está inserido, o que a gente está querendo dele, o que a gente tem a oferecer dentro dele, entendeu? Por quê? Porque aí nos tornamos pessoas mais confiantes, mais com aceitação, com valorização, com estima e com cuidado. Eu gostei muito do que você trouxe, né, que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. O ser humano, ele é constituído em três questões. Eu já fiz vários vídeos sobre isso também. É o mental, o físico e o espiritual. Então, que imagem eu estou passando em relação
a minha saúde mental, as minhas opiniões, os meus valores, né? O que eu estou passando aí com o meu físico? A gente não está falando de beleza, de academia, a gente está falando de saúde, de uma saúde física, né, de uma saúde ali que transfere uma confiança, porque é autocuidado. E o do meu espiritual, independente se eu sou ateu ou não, alguma coisa eu faço para cuidar dessa parte, ou deveria. Então, tudo isso vem aí na sua imagem, a imagem fala, ela tudo comunica. Então, a gente tem que entender que a imagem pessoal também ela é mais complexa do que nós imaginamos. Então, vem todo esse conjunto. Tem gente que acha, né, e aí quando a pessoa não conhece muito o meu trabalho, não pesquisou, ela quer vir ali cuidar de ego, de status, de moda, de beleza, de vaidade, não é comigo. Eu vou vestir essa pessoa, vou ajudar essa pessoa a entender como se vestir, as cores, os acessórios, tudo, mas depois ela tem investido no autoconhecimento, porque eu tenho que entender o que ela quer passar. Agora, se ela vai para esses pontos que eu te falei, uma hora tudo se desconstrói de novo, é uma imagem, é assim, você vê que a pessoa está forçando uma elegância, uma sofisticação, que o povo tem vendido isso hoje na imagem pessoal de forma absurda, e não se trata disso, né? Por isso que eu trago o consumo consciente e a sustentabilidade também. Então, é isso, Felipe, é você entender a si mesmo, o que você quer demonstrar, o que você quer construir de dualidade e credibilidade. Não, bem interessante, essas dicas fizeram bastante, faz a gente refletir a respeito aí da nossa vida, do nosso comportamento. Espero que as pessoas que estejam nos vendo, ouvindo até aqui, reflitam bastante aí sobre esses pontos para que possa aplicar aí no dia a dia. Gilka, já encaminhando para os nossos finalmente, papo, né, poderíamos ficar falando o dia inteiro aqui sobre o assunto tem, mas só para a gente já ir encaminhando aqui, legal, né? Normalmente as pessoas sempre me perguntam, pô, legal essa história, eu gostei da Gil, que é muito interessante e tal, mas eu gostei do assunto, né, sobre comunicação, marketing pessoal e tal, mas eu quero saber mais um pouco, né? O que você, Gil, que trabalha nessa área, né, dá mentorias, o que você poderia falar para essas pessoas? Você tem um curso, um artigo, um livro, um influencer, uma faculdade, enfim, não sei, assim, o que a gente poderia deixar aqui para essa pessoa caso ela quisesse saber um pouquinho mais a fundo desse assunto? Olha, então, o que acontece? Essa é uma pergunta, assim, bem abrangente e muito individual também, né? Então, o que acontece? Primeiro, voltando lá no que eu bato na tecla, autoconhecimento, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Como que eu vou fazer para chegar até onde eu preciso, né? Então, primeiro entender aí qual é o processo, o que realmente quer. Por isso que eu estava conversando com essa minha amiga ontem no trabalho dela, porque ela desistiu já de 3 faculdades, só que agora ela se encontrou. E aí eu falei para ela, não interessa o que você fez, iniciou e parou, isso não demonstra que você tem fracassos ou você não tem objetivos. Não, pelo contrário, você tentou e agora você se encontrou. Então, a primeira coisa é isso, é entender o ponto aonde você quer chegar, como você vai fazer para isso, quando você vai fazer isso, e se direcionar. Então, eu sempre falo, as pessoas que querem determinadas áreas profissionais da vida, faz o seguinte, eu estava aconselhando ela ontem e tal, e ela veio mostrar todo o progresso dela para mim, que foi o que eu levei ela a refletir, que eu a levei a refletir. Então, vamos lá. Primeiro, descubra qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que você deseja, como você vai fazer, quando você vai fazer, tá? Depois, vai lá atrás da área antes de entrar na faculdade, porque isso ninguém te conta. Aí você bate lá no curso, aí você pega 3, 4 áreas, putz, não estou me vendo nisso aqui. Aí vem frustração, vem peso, vem cobrança, vem vulnerabilidade, vem tudo que não é legal. Então vai lá, vai atrás dessas pessoas que trabalham com isso, pede conselhos, pergunta como faz uma lista dos prós e dos contras, depois você vai decidir. O que eu posso ajudar em relação a isso, que eu sempre faço com os meus clientes, que eu tenho 2 trabalhos, a consultoria de imagem e tenho a mentoria de imagem, posicionamento e comportamento. Então, o que eu sempre falo? É preciso descobrir quem você é, né? Então, vamos lá. Eu tenho muitos artigos, tá, que vocês podem achar na internet, principalmente no LinkedIn. Eu tenho mais de 50 artigos lá prontos já, newsletters também.
e muitos posts voltados totalmente para imagem, posicionamento e comportamento. Então, fiquem à vontade para ver. E quem não tem o LinkedIn, eu deixo um pouco ali também no Instagram, tem o Facebook, mas essa massa mais pesada, vamos dizer assim, eu trago ali dentro do LinkedIn, tá? E aconselho também as pessoas a estarem ali pelo aprendizado que elas vão ganhar de graça, né? É gratuito ali o conteúdo, né? E aí, o que eu falo, gente? Eu indico um livro maravilhoso que ele mexeu com a minha vida e entra aí nessa questão de você entender quais são os sabotadores, que é a inteligência positiva. Depois, se quiser, né, pode me procurar, eu passo tudo direitinho. Depois, eu indico outro, que é você entender o que é prioridade e necessidade. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não entender esse processo. Então, eu boto aí o essencialismo, que ele vai mostrar muito para você como trabalhar essas questões. Para as pessoas que são exigentes e têm muitas crenças limitantes, e perfeccionismo, e trauma, bloqueio, eu indico muito o mindset. Tá? Tudo isso veio de uma mentoria que eu já fiz, né, em 2019, mudou a minha vida. E é isso. A última parte eu sempre faço assim, Felipe, agora que as coisas estão um pouco difíceis financeiramente e investir em você não é barato, eu, todo ano, agora pelo menos uma vez ao ano, antes eu fazia mais, eu invisto sempre um bom curso de autoconhecimento. O primeiro que eu fiz foi em 2017, que foi uma PNL, o curso se chama Você. É voltado para você, todas as áreas da vida. Em 3 dias, foi incrível. De lá para cá, eu não parei mais. E um outro muito importante que eu indico também, que eu sempre falo que todo mundo deveria seguir o trabalho da Brené Brown, é um que ela deixa bem claro, que é aprender a amar-se. Gente, o nosso cérebro precisa ser educado para isso, porque nós somos ensinados a nos consertar e não a nos amar. Então, essas são algumas das ferramentas que eu posso deixar aqui para ajudar, porque é isso, você tem que entender os seus, né, todas as suas questões, porque lembrem-se, gente, se você entende os porquês, você vai trabalhar as razões. E aquilo é se acolher, se amar, se preservar, se olhar, para que você comece a ter esse desejo, porque o caminho não é fácil, a jornada é difícil. Porque nem muitas vezes você vai querer olhar para a sua dor. Você não vai querer tratá-la, você não vai querer cuidá-la, porque dá trabalho. Mas, eu falo, se você tiver pelo menos um tratamento paliativo, o seu novo eu para frente é um pouco melhor. Porque realmente não é fácil você olhar para si mesmo e fazer toda essa transformação. Eu tenho N cases, N histórias para contar aqui dos meus clientes, inclusive eu estou começando a escrever um livro sobre isso. E eu estou trazendo essas questões, entendeu? Porque é isso, é olhar para você. Você só vai chegar em algum lugar quando você começar a conversar com quem está no espelho. Né, para eu mudar, o que o curso de você, que foi o primeiro que eu fiz, né, de autoconhecimento, é isso. É você. Se você mudar, o seu mundo muda. Então, por isso também fica mais fácil você entrar num corporativo, no empreendedorismo, em qualquer lugar, entendendo a leitura daquele ambiente, vivendo aquele dress code, sendo quem você é. Não precisando ter que estar dentro da caixinha do outro, da regra do outro, entendeu? Acabar com os padrões pré-estabelecidos, acabar com o etarismo. É você, não se trata do outro, se trata de você. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Porque quando o outro, ele mexe comigo, quando eu acho que ele me deixou desconfortável, não é ele, sou eu mesmo. Então, é isso. Temos que começar a conversar com a pessoa que está no espelho. Poxa, muito legal as reflexões, assim, pensar, né, e é bem isso, né, às vezes a gente tá tão preocupado com o mercado, com o dia a dia, em como se parecer, mas não em se respeitar, né, como você falou, né, olhar para a gente mesmo, até passou pela minha cabeça aqui algumas conversas, né, com outras pessoas sobre poxa, eu tô sem tempo, o trabalho tá me dando dor de cabeça, me deixa doente, o chefe, não sei o quê. Tá, mas não tem outro jeito aí de você viver, não? Assim, né? Quando que você tem um tempo pra você, né? Pra sua família, pras coisas que você gosta, pra seu hobby, não sei, né? Quando, vai esperar até quando, né? Até você ter um piripaque aí, e daí sim você vai começar a pensar em você. Então, poxa, bem legal mesmo essas reflexões. E é legal você trazer isso, Uhum. Felipe, porque é o seguinte, as pessoas,
tem uma questão muito complicada, que é assumir a autorresponsabilidade. Então, você vai reclamar da empresa, você vai reclamar da situação que você vai reclamar de tudo. Mas essa reclamação é sempre transferindo a sua responsabilidade para o outro. Foi ótimo você trazer isso, porque é aquilo, não se trata do outro, não se trata das situações, se trata onde você se colocou. Por quê? Porque você não se conhece. E aí, tudo virou prioridade menos você. E essas prioridades, é o que você falou, tanto não são importantes e não são boas que te faz mal. Entendeu? Inclusive, tem uma frase que eu falei para um grande amigo meu, né? E ele mesmo, né? Vira e mexe, ele fica falando isso para mim também. Uma vez, eu não lembro se eu li isso e tal, que falou assim, né? Quando você não decide algo, alguém decide por você. Né? Eu até brincava com esse meu amigo. Eu falava, cara, No se livro você não... Essencialismo tem essa frase. Então pronto, foi daí que eu tirei esse. Que eu falei até para ele, eu falei assim, ele tinha uma decisão X lá, que ele falou, não sei se eu vou, não vou, não vou. Eu falei, cara, enquanto você fica aí, né, não tomando essa decisão e postergando, tem alguém tomando essa decisão por você. E a resposta é não, você não vai fazer. E talvez lá na frente você se arrependa. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Se você não tomar essa decisão, você é responsável pela sua vida em primeiro lugar, né? Assuma esse posto, né, de que você é responsável pelas atitudes. É muito legal esse assunto e principalmente, né, a gente pensar sobre isso, né, como nós estamos vivendo, se a gente está vivendo pelos outros, né, no sentido de, pelo trabalho, sei lá, pelos problemas, né, que a gente naturalmente vai encontrar, ou por nós, né, se a gente, né, consegue se respeitar um pouco e tal. Então, poxa, muito legal essas reflexões. Juca, considerações finais, muito obrigado aí pelo seu tempo, queria te passar a palavra aí para uma frase, redes sociais, só lembrando também, né, aqui no primeiro comentário eu deixo as redes sociais, os livros aí que você comentou, eu deixo aqui embaixo, o seu LinkedIn, para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho, conheçam um pouco mais de você e eventualmente, né, cheguem até você com alguma coisa, enfim, só para que as pessoas, né, cheguem até você de maneira mais fácil. Então, queria te devolver a palavra aí para algumas considerações finais, uma frase, alguma coisa aí. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você, obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, fico muito feliz em ter essa troca, tá? Então, o que eu deixo aqui como uma mensagem final acolha-se. Quando nós nos acolhemos, quando nós temos empatia por nós mesmos, quando nós temos autocompaixão por nós, de uma forma de respeito, vamos entender nossos limites, vamos limitar o outro à nossa limitação e vamos deixar a frase bem clara para o outro: me respeite. Né? Então, a gente precisa disso na nossa vida, tá bom? Então, eu estou nas redes sociais aí, Facebook, LinkedIn, Instagram. O meu site já vai ficar pronto, acho que mais ou menos 2 meses, tá bom? Foi uma coisa que meio que demorou para acontecer, mas já está pronto. Podem me chamar nas redes sociais, meu WhatsApp, meu e-mail está ali disponível. Eu tenho um trabalho muito grande, tenho autoridade já na área dentro do LinkedIn, é onde o meu trabalho está mais claro, está ali todo dia, está presente com posts, artigos, tá bom? Lives, eventos, palestras, e faço isso em empresas, né? Então, trabalho com empresas e trabalho com CPF, né? Pessoas físicas. Então, quem precisar, eu estou aí. A minha consultoria de imagem ela é voltada justamente para você olhar, né, para a sua imagem, trazer os seus códigos de imagem de forma assertiva, entender os comportamentos para trazer o amor, a compaixão por si mesmo, o acolhimento, e entender como que você vai se empoderar e deixar os seus códigos de uma forma autêntica, pela essência, claros, definidos e com harmonia, né, que é isso que a gente tem que trazer para dentro de tudo que a gente comunica, tá bom? A mentoria eu trabalho também já de forma mais caracterizada para o profissional mesmo, em relação ao quê? Ao desenvolvimento da imagem, do posicionamento, do comportamento, principalmente para quem está em transição de carreira, para quem está buscando a recolocação no mercado de trabalho, para o empreendedorismo, para a questão mesmo bem profissional de se colocar, de saber realmente como identificar o que quer, o que precisa, e como fazer essa transferência de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, pela escrita, enfim, posicionar-se e conquistar ali, né, as suas metas profissionais, tá bom?
Juca, muito obrigado aí pelos conhecimentos. Valeu mesmo e até a próxima. Obrigado você. Pessoal, me procure, fique à vontade e uma ótima semana.